Doutor Arnaldo, esse aumento de casos se deve somente à baixa cobertura vacinal? É uma excelente pergunta. Então, vamos explicar. Quer dizer, a vacina inicial contra a coqueluche era aquela tripla, o tétano, difteria e coqueluche. Aquela que os adultos não se lembravam de vacinar a cada 10 anos. Então, falta de vacinação em adultos, sem dúvida, e em crianças também. Então, antigamente, há 10 anos, um pouco mais, essa taxa era exemplo para o mundo, que era acima de 95%, que é o ideal para qualquer povo, para qualquer infecção. E agora está abaixo de 80%. Então, essa sensação de que não existe a doença faz com que as pessoas baixem a guarda e, principalmente, os anti-vacinais. Aconteceu uma coisa parecida, que as pessoas não comentaram tanto. Antes da Covid, na Europa, começou também contra o sarampo, as mães não vacinarem. Teve um surto na Alemanha, depois esse surto foi para a Califórnia, nos Estados Unidos, e depois chegou no Brasil. E depois foi atropelado pela Covid e tudo isso. Mas eram outros surtos e vão acontecer muitos surtos. Felizmente, a coqueluche não é uma doença mortal para a grande maioria das pessoas. Mas o que está acontecendo também, respondendo sua pergunta, é que hoje em dia já existem testes caros, sem dúvida, que nem todo convênio médico cobre, de fazer um painel viral para doenças respiratórias. Então, chega lá uma pessoa com tosse já há alguns dias, então se faz em alguns hospitais 20 e tantos agentes, e a coqueluche é uma delas. E aí está se diagnosticando, eventualmente, casos que não se diagnosticaria sem isso. Mas, basicamente, é relaxo na vacinação. Agora, quando que a coqueluche costuma evoluir para casos mais graves, doutor Arnaldo? Então, veja, como se falou bem na reportagem, quer dizer, ela é indistinguível de asma, de rinite, de tosses alérgicas, da gripe, de todas as doenças respiratórias. A grande diferença é que é uma tosse mais intensa e é uma tosse mais prolongada, tosse comprida, tanto dos sintomas quanto da duração. Então, ela pode durar muito mais que, por exemplo, a gripe, a influenza, que dura uma semana, 10 dias, essa pode durar semanas a meses. Então, a pessoa que continua com essa tosse, e que não é alérgica, porque muitas vezes a infecção respiratória se continua com uma alergia, principalmente com esse clima maluco de São Paulo. Mas aí você vai pensar nisso. E aí o médico tem que pensar e tem que pensar em pedir testes adequados para isso. Então, esse é o alerta. É uma tosse mais prolongada. E quando ela vai causar complicações? Em pessoas que já tenham outras doenças, em pessoas que já são imunossuprimidas, em pessoas que tenham já problemas respiratórios. Então, aí podem complicar, que felizmente é uma pequena minoria. Ou seja, não é uma nova Covid que vem por aí. Tá? Mas aí, só finalizando, como que se espalham as infecções respiratórias? Com o que vai acontecer agora em Paris. Todo mundo se junta e cada um vai para um continente, para um país, para uma cidade, e aí é o prato cheio para a pandemia.